Gravando em 3, 2, 1 e... Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Letícia e esse é o Escritora Leitora, tanto aqui quanto lá no Instagram, onde sempre temos resenhas e indicações de filmes, livros e séries. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque eu tenho certeza que o próximo título irá te interessar. Bom, o vídeo de hoje é sobre um livro que está guardado na minha estante há um bom tempo, mas devido ao lançamento do próximo da saga, no próximo mês, eu decidi finalmente tirá-lo ali, né, e começar essa leitura, que, assim, como sempre, me arrependo de não ter começado antes. Mas o livro que eu estou falando é o da série Carne e Fogo, primeiro livro, Uma Sombra na Brasa, da Jennifer Armentrout. E esse livro, se você não sabe, ele é meio que o prelúdio, né? É a história antes da saga principal dela, que é De Sangue em Cinzas. Então, no livro, na série Carne e Fogo, a gente vai ver os deuses vivendo lá no passado, acordados, né, despertos, tendo suas vidas, como tudo vai acontecer, para que temos essas consequências agora que os personagens vivem de carne e fogo, né, onde os deuses de sangue cinzas, onde os deuses estão adormecidos. Então, assim, neste livro aqui, o vídeo não é para falar de sangue cinzas, e sim da série de Carne e Fogo. Neste livro aqui, a gente temos a personagem principal, a Serafina, que ela seria, né, vamos chamar ela de Sera aqui. A Sera, ela é a donzela. O que seria ser a donzela? Ela é uma mortal, cujo antepassado dela, um rei, devido à crise que o reino está enfrentando, né, eles chamam de devastação, a terra estava ficando infértil, estava tendo muitas consequências climáticas, devido a todas essas circunstâncias, e não terem uma forma de lidarem com isso, tipo, o reino estava começando a ir para as ruínas, ele acabou chamando o Primordial da Morte, e nisso ele fez um acordo com ele. Em troca de voltar o reino a ser fértil e tudo como era antes, a próxima mulher da linhagem desse rei seria a consorte do Primordial da Morte. Então, assim, demorou alguns séculos, mas finalmente nasceu a Sera. E a Sera, ela, por mais que ela seja a primeira filha do rei e da rainha, ela não é herdeira. Nem mesmo o reino sabe da existência dela, ninguém sabe que ela existe. Porque o pai dela faleceu muito cedo, né, enquanto ela ainda era bebê. A mãe voltou a se casar com o rei, e o enteado da rainha, nesse meio-irmão dela, acabou sendo o herdeiro do trono, né? Vai ser o futuro rei. E aí, neste momento, a gente começa o livro com ela completando ali o aniversário dela, e finalmente indo para este momento, né, que ela seria entregue como consorte. Então, no caso, ela viveu a vida dela até os 18 anos. Ela viveu a vida dela como... Ela foi treinada, né, ali pela mãe, por muitas pessoas, né, ela cresceu ali, ela foi criada como uma humana, mas já sabendo o seu destino. E no aniversário de 18 anos, ela tá lá toda vestida, toda prontinha para ser entregue ali como consorte do Primordial da Morte. Só que quando o Primordial da Morte aparece, ele diz que não deseja uma consorte naquele momento e a despreza. Isso acontece, né, todo aniversário dela, eles voltam lá no templo, né, invocam o Primordial da Morte e ele simplesmente não aparece mais, apenas na primeira que ele apareceu. E por conta disso, todo mundo começa a perder a esperança dela, né, a esperança de que a devastação vai parar, porque essa doença da Terra voltou, né, o clima tá diferente, a terra não tá muito fértil, tá tendo muita destruição, tá tendo muito problema na colheita. Então, assim, tá um caos já esse reino. E a única solução é este casamento. E não apenas este casamento. A solução que os humanos encontraram é que a Serafina, ela tem que se casar com o Primordial da Morte, ela tem que seduzi-lo, ele tem que se apaixonar por ela, e aí ela tem que matá-lo. Então essa é a solução encontrada. Mas se ele não aceita nenhuma consorte, como que todo esse plano vai seguir, né? E aí nisso todo mundo começa a perder as esperanças, achar que isso nunca mais vai acontecer,
que ela não vai conseguir virar a consorte dele. Então ela sempre teve uma vida muito reclusa, muito presa, ela não podia conversar com muitas pessoas, não podia ser tocada por ninguém. A mãe também não tinha uma relação muito próxima de mãe e filha, era apenas uma solução, né? Então, assim, temos esses momentos ali, e a Serafena, ela acaba virando apenas uma arma. Todo mundo vê ela como uma aia da rainha, né? E ela vira uma arma. Se a rainha desgosta de alguma pessoa, ou ela quer mandar mensagem para um reino que não aceitou uma aliança, a Serafena é ali convocada, né, para lidar com a situação, porque ela foi treinada a vida inteira para lutar e para seduzir o Primordial da Morte. Então, ela teve muitos treinamentos ali para ser a arma perfeita contra ele. E agora já se passou alguns anos, né, desde que ela foi rejeitada. E nesse momento, ela já tem essa liberdade maior, mas assim, é uma liberdade que, por mais que ela possa ir e vir ali, dependendo da situação, ela não tem uma boa alimentação, ela é desprezada por todo mundo. O meu irmão a todo momento tenta atacar ela de algum jeito. Então, assim, a vida dela não é muito fácil, mesmo ela sendo, né, de forma legítima, a princesa herdeira. E aí ela acaba presenciando deuses fazendo atos contra mortais, né? E acaba se envolvendo ali, ela fica um pouco curiosa, ela pensa, eu vou lutar contra eles, isso não é justo, eles estarem contra os mortais, né? Os deuses não podem agir dessa forma, de forma tão imprudente. E ela acaba encontrando um personagem que seria o Ash. É um deus muito bonito, né? Com certeza ele seria ali nesse caso. Enquanto ela tá ali com ele fica, não, você não pode ir lá, esses deuses vão acabar com você, eles são muito fortes. Eu também estou investigando essas situações que está acontecendo na Terra devido a eles. Eu estava o seguindo, mas eu encontrei você não pode ir. E ela acaba, em vários momentos depois disso, encontrando com ele, ela beija ele, acaba surgindo ali meio que um rolinho, né? Não é bem um romance, mas um rolinho ali entre os dois. Até o momento em que acho melhor eu parar de falar. Então, assim, este livro, ele vai iniciar toda essa jornada. Do próximo livro temos o Nicos, o Collins, os Ascendidos, então é todo um prelúdio deste livro. E o que eu achei? A história de Uma Sombra na Brasa, ela é muito bem escrita. Como sempre, nenhum livro da Jennifer decepciona nesse quesito de bem escrito. A leitura é sempre muito envolvente, muito estimulante. E é cheio de reviravoltas nesse primeiro livro, porque a todo momento é jogada uma informação nova. A gente tem a personagem vivendo um novo momento, porque ela tá ali achando que tudo é de um determinado jeito, e nisso vem lá uma informação, um tapa na cara dela. Não, tudo que você acreditava é mentira. Temos uma outra situação ali. E tem essa questão ainda de ser consorte. Então, assim, é um livro muito bem elaborado, muito bem escrito. E é muito legal ver o passado dos personagens que são tão citados, né? Porque no livro de Sangue e Cinzas, a gente sempre vê essa questão de que temos o primordial da morte, o primordial da vida, que foi a questão desses deuses que gerou tudo isso que está acontecendo nesse presente. E é legal ver como que de fato isso ocorreu, como que de fato isso foi elaborado para chegarmos nesse momento. E também temos as questões de algumas profecias. Então, assim, é muito legal ver esse passado. E é um livro muito bom. Eu fiquei encantada pela Serafine, como o fato dela ser tão impulsiva, né? Todo esse encontro dela com o Ash é muito sempre impulsivo, ela irrita muito ele, e ele irrita muito ela, tudo que eles fazem eles acabam discutindo, mas discutindo assim, não é uma discussão muito acalorada, né? Tipo, de braveza, de fúria, é uma discussão divertida que enterte ele e ele fica tipo, você me diverte, isso não costuma acontecer, você é interessante. E é muito legal como tudo isso acontece. E ver eles se aproximando, eles se conhecendo, e depois ver como a Sera e o Nikos também se envolvem, né? Que seria o primordial da morte, ver essa relação deles, o fato de ter esse juramento de que ela seria a consorte, e
todos os desdobramentos que vão ser descobertos, que se eu falar aqui vai acabar gerando muito spoiler. Então, assim, eu gostei muito desse livro, ele é muito viciante. Comecei a ler ele, simplesmente não parei, já estava ansiando pelo segundo, e eu percebi que agora era o momento de ler, afinal, o próximo livro, o quarto livro da série de Carne e Fogo, tem que ser lido antes da sequência de Sangue e Cinzas que vão lançar de forma simultânea. Então, tô relendo, li esse, né? Li toda a saga de Carne e Fogo e também estou relendo a saga de Sangue e Cinzas para quando tivesse o lançamento, eu estar bem por dentro, lembrar de tudo, tá bem fresco na mente e conseguir fazer uma boa resenha para vocês. Então, eu acho que é isso. Esse é o vídeo. Eu gostei muito. Ah, uma coisa também que eu achei muito divertido neste livro é os dragonitos, né? A Jades e o Raver são ali tão filhotinhos e eles são uma gracinha, né? Porque esses dragonitos, eles são dragões que também têm a forma mortal. E temos a Nexta, né? Que ele é um personagem, né? Ele é o principal ali, né? Dragonito do Primordial da Morte, que ele cuida de tudo, ele é muito velho, ele é muito sábio, ele era da época do pai dele, de certo modo, ele é um segundo pai para o Nicholas. E a gente tem os filhotinhos dele, a Jades principalmente, eu acho ela muito fofinha. Isso cria cenas divertidas, porque o livro, apesar da gente ter cenas mais quentes, né, mais hots, apesar de não serem tanto hot como eu achei que seria para um livro da Jennifer, né, o início, é o primeiro livro, então essas coisas vão sendo feitas com calma. A gente tem também cenas divertidas, as discussões da Serafine, porque ela é muito impulsiva, muito explosiva, ela não pensa, ela age sem pensar. O que a gente já percebe é que ela seria muito ruim nisso de seduzir o Primordial da Morte, porque ela não consegue se manter calada, né? O que ela pensa, ela fala, o que ela sente, ela fala, ela joga isso pra fora, assim, não importa. Tanto que ela chega a apunhalar o Ash em um momento da história. Então, assim, ela é muito impulsiva. Então, a impulsividade dela gera boas cenas. E também a gente vai ter ali muitas situações de ação, porque a todo momento tem um ataque, eles têm que se defender, eles têm que lutar. Cenas também muito bem elaboradas, né? Porque essas questões de ataque sempre. Eu costumo ficar um pouco confusa quando eu leio um pouco essas cenas de luta, porque é muita informação sendo jogada ao mesmo tempo. Mas nos livros da Jennifer, eu não vejo isso. Os livros dela, essas cenas são elaboradas de uma forma muito mais precisa, muito mais clara, de modo que você sempre sabe o que está acontecendo e onde estão os personagens, mas sem parecer um monte de informações. E aí também a gente vai ter nessas ceninhas fofas e divertidas da Jades e do Waven, porque apesar deles serem dragõezinhos, eles são filhotes, né? Ali o Waven é mais velho, né? Uns 10 anos, se eu não me engano. E a Jades, ela tem uns 5, mais ou menos. Então, assim, é muito ceninhas fofas e divertidas de aquecer o coração. Porque eu me recordo até de uma cena agora da Jades, ela tentando ali voar enquanto o Waven dá o seu primeiro voo. E ela fica tipo assim: o irmãozinho dela tá voando, mas ela quer imitar o irmãozinho dela, porque é o irmão mais velho dela, né? Ele acaba sendo um exemplo para ela, né? E é muito divertida essas ceninhas, muito fofa, a forma como ela interage, a forma que quando ela vê a Serafina, quando ela vê até o Primordial da Morte, ela vai até eles, né? Quer abraçar, quer colo. Então, assim, isso cria um equilíbrio, sabe? Porque não temos apenas cenas de ação, porque são deuses meio que em uma certa guerra, apesar de ainda não ser uma guerra declarada. A gente não tem apenas um romance ou só cenas hot, e não fica também só entre hot e luta, hot e luta. Mas aí a gente tem esses momentos fofos, esses momentos meio que família, esses momentos calorosos, também algumas situações ali com os demais deuses da corte, né? Então, assim, acaba sendo uma história muito legal e divertida de ler por ter esse equilíbrio de cenas. Ao mesmo tempo que a gente vai ter lá uma cena de luta, e em seguida a gente vai amenizando e tendo uma boa
como que eu posso dizer, um bom caminho, uma boa transição. Transição era a palavra que eu tava pensando. Aí a gente vai ter uma boa transição para esses outros momentos, mais de fofura, mais de aconchego, que é para você estar lendo e, tipo, respira fundo, tá tudo certo. A gente consegue ter esses momentos ali de equilíbrio, que é muito legal de ser lido também. Então, assim, eu acho que a Jadis e o Waven certamente são meus personagens favoritos de todo o livro até então, incluindo a protagonista, né, e o Ash. Eles dois conseguem ali um apreço maior por serem filhotinhos, esses filhotinhos fofos e divertidos que criam tantas cenas incríveis. E agora sim, acho que o vídeo de hoje é esse. Então, Uma Sombra na Brasa, comigo conseguiu 5 estrelas. É um livro muito bom, que assim que eu terminei eu já estava tirando o saquinho, né, do outro livro e já começando, porque essa saga Carne e Fogo, ela é tão boa quanto de Sangue e Cinzas e com certeza vale a pena ser lida. Não apenas pelo entendimento de Sangue e Cinzas, né, porque tá conectado os dois livros, não apenas por isso, mas porque é uma história fenomenal e muito bem escrita, muito bem elaborada, com personagens marcantes e, enfim, é um ótimo livro. Só leiam caso você ainda não conheça. E se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou. Já se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, compartilha esse vídeo e aproveita, entra aqui no canal, já vê os outros vídeos que temos também. E não se esqueçam, também estamos no Instagram. Lá também sempre temos resenhas, indicações de filmes, livros, de série. E o vídeo de hoje é esse ótimo livro. E até o próximo vídeo. Tchau!